A presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, Raquel Galinatti, está sendo atacada por esquerdistas após fazer uma postagem criticando Lia Thomas, atleta transexual que compete com mulheres nos Estados Unidos. A delegada disse que a participação das trans tira o espaço que levou décadas para ser conquistado e promove a exclusão de mulheres do esporte feminino. Em sua postagem, ela traz uma notícia sobre Lia Thomas, que recentemente venceu a Liga Universitária Norte-Americana com larga vantagem para a segunda colocada, o que reacendeu o debate. Raquel Galinatti conclui dizendo que os defensores são uma minoria de falsos ativistas. Ana, vou abrir com você essa rodada aqui, queria a tua visão sobre este assunto. Bom, o post da delegada, assim como um post que eu fiz no Instagram também, repercutiu bastante, mas olha, Aros, eu fiquei surpresa com a quantidade de comentários positivos, inclusive de gente que comentou no meu post do Instagram, pessoas que discordam da minha visão política, da minha visão econômica, que não concordam com esses aspectos das minhas perspectivas, mas que nesse assunto eles não têm como negar a biologia e negar a genética. A própria trans, mulher trans hoje, Caitlyn Jenner, que foi campeão olímpico como Bruce Jenner, e ela faz questão de falar que foi campeão olímpico no masculino mesmo, como Bruce Jenner, ela esteve nas televisões americanas ontem exatamente dizendo que em 2022, uma das prioridades dela é exatamente proteger o esporte feminino. E aí, Aros, é importante a gente colocar que Lia Thomas, ela está competindo porque uma instituição, obviamente, deixou que ela competisse, né? Então, é preciso fazer pressão nas instituições, é preciso que as atletas não se calem, porque existe, sim, uma tentativa de colocar as atletas que são prejudicadas numa espiral de silêncio, numa ameaça de cancelamento por parte desses ativistas, dessa turba histérica das redes sociais, por parte de patrocinadores também, porque não dá para falarmos, inclusive, dos direitos das pessoas trans na sociedade, anulando direitos das mulheres. E, nesse caso, nós estamos falando do pilar mais sagrado do esporte, que é a identidade biológica, né? Não tem como nem discutirmos, porque a testosterona agora está abaixo. Até atletas trans continuam com a testosterona 3 vezes acima das mulheres, mas acima disso, Aros, quando essas atletas fazem a transição, elas já estão com um corpo masculino totalmente formado, pulmões maiores, coração maior, capacidade cardiorrespiratória muito maior do que mulheres, né? A oxigenação sanguínea é muito maior, densidade óssea, fibra muscular mais rápida, ou seja, mesmo baixando a testosterona até 10 nanomols por litro, que é o que diz a diretriz do Comitê Olímpico Internacional, você não reverte as décadas de ganho que a testosterona produziu ali naquele corpo. É uma injustiça muito grande, é preciso continuar falando, tocando nesse ponto. A tenista supercampeã Martina Navratilova também se pronunciou. Ela que é homossexual, que teve uma técnica que é trans também, a Renée Richard. As duas, Aros, também são contra essa política injusta. É uma falsa inclusão que, na verdade, exclui meninas e mulheres dos seus campos esportivos. Fios, uma polêmica que, vez ou outra, reacende. 2 minutinhos para você, meu amigo. Olha, Aros, parabéns à Raquel. Ela mostrou coragem de apontar uma hipocrisia. E eu não vou nem falar em ideologia aqui, para mim não chega nem a ser uma questão ideológica, porque como a Ana Paula Henkel já colocou agora e há anos apresenta essa questão, as divergências, o desequilíbrio de possibilidades de competição é flagrante. E quando há uma região de dúvida, o ônus da prova deveria estar para aqueles que querem trazer ou impor a transformação. As regras do esporte, portanto, deveriam aguardar
uma aferição mais rigorosa, científica, para chegar a indicar qual é o tratamento que equipara, então, aquele corpo que foi biologicamente formado com os hormônios masculinos, né, que o equipara, que não o coloca em vantagem. Porque, para a Lia, por exemplo, né, qual é o mérito, né, para ela, intimamente, pessoalmente? Né, qual é a glória de vencer as competições, se houver essa dúvida, e há essa dúvida? Então, eu acho que a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, ela traz um posicionamento importante numa área em que as mulheres estão devendo. E eu volto ao exemplo da Ana. A Ana fala desse assunto de uma maneira que não é nada fácil. Por quê? O que é isso? Uma guerra ideológica? Volto a dizer, na minha impressão, não é uma guerra ideológica. Isso nós estamos, infelizmente, numa epidemia de falso humanismo. Isso é uma feira de falsas virtudes. Vão inventar uma falsa virtude a cada semana, e inventam. Olha, eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu defendo situações raciais, sexuais, sociais, né? Inclusive lutas importantes que reaparecem recauchutadas e industrializadas para o pessoal ficar fazendo nas escolas, nos partidos políticos, nas empresas, no esporte, né? E é uma torrente de hipocrisia. A Ana Paula traz essa questão da injustiça, que é grosseira, que é facilmente verificável e, por algum fato muito misterioso, isso persiste e cresce. O que é isso? Os hipócritas são a maioria na sociedade? Então, volto a dizer, para concluir, a posição da presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, Raquel, é importante porque mostra o seguinte: outras pessoas precisam se manifestar, outras pessoas precisam mostrar o seguinte: não é um estalar de dedos de um nerd desse, de um patrulheiro desse, né, de um sleeping não sei o quê, de um anãozinho soneca não sei o que lá, que vai sumir com a sua possibilidade de falar o óbvio. Então, o óbvio está aí, aqui na tela, né? Infelizmente, há uma desigualdade, ou pelo menos há uma séria dúvida sobre essa igualdade, e havendo essa dúvida, isso tem que ser aferido com rigor e não a propaganda ganhar no grito da ciência e das leis do esporte. Augusto, sobre esse assunto. Esse vitimismo aí de trânsito já cansou, né? A Ana Paula já provou aqui que é injusto, e o que me espanta é que mulheres defendem uma posição que prejudica mulheres. Não dá para entender. Ana, você queria complementar, não é? Eu só queria deixar uma reflexão, Aros, que é um assunto que requer aí uma série de muitas visitas a muitos tópicos, principalmente a biologia humana, a fisiologia, a ciência, as políticas antidoping também. Então, eu queria deixar duas reflexões. A primeira é: se eu ainda fosse atleta e o departamento de antidoping, que se chama WADA, resolvesse acessar uma amostra antiga minha, porque toda amostra de doping, Aros, ela é guardada durante 10 anos. Se o WADA resolvesse acessar uma contraprova que fica guardada, e vamos supor que vamos acessar essa contraprova de 8 anos atrás, e essa contraprova dê alguma substância positiva ou um traço de testosterona a mais, eu sou suspensa e todos os meus títulos são retirados retroativamente até esses 8 anos. Aí a pergunta que fica é a seguinte: enquanto mulheres são policiadas corretamente pela equipe médica para que haja um esporte limpo de substâncias proibidas e inclusive de testosterona nos corpos das mulheres, o que as atletas trans o que está acontecendo no corpo delas? Elas continuam ali há 8 anos, enquanto eu sou policiada, as mulheres são policiadas, as atletas trans estão se beneficiando da testosterona, formando tudo isso que a testosterona forma. E a segunda reflexão: vamos pegar, por exemplo,
o caso do atleta da NBA, LeBron James. Pensemos no LeBron James. Hoje a diretriz é baixar a testosterona 1 ano, apenas 1 ano. Nem cirurgia é necessário para competir com mulheres. LeBron James baixa a testosterona durante 1 ano. É justo que ele, depois de 1 ano com a testosterona reduzida, ele comece a jogar na WNBA? Ele comece a jogar com as mulheres americanas? É justo isso? Zé Maria, vamos com você para a gente fechar esse assunto. 1 minuto e meio para a tua análise. Isso aí, Aros, na minha opinião, é tão claro que eu fico impressionado como um debate desse prospera desta forma. Eu não acho que isso seja um debate sobre transexual, sobre gays, lésbicas, não tem nada disso. Isso é um debate de critério esportivo, gente. Isso é muito evidente. Então, nós temos a categoria, uma Olimpíada que tem diferença de pessoas que têm problemas físicos. A Paralimpíada não disputa com a Olimpíada. O boxe tem peso galo, pesos pesados e assim por diante. Tem a disputa juvenil, o futebol tem sub-20. Então, não dá para discutir em gênero isso. E sim, se discute entre igualdades. Então, é claro o desequilíbrio. Não significa que um melhor ou outro pior. Significa que estão em categorias diferentes. É isso que eu acho que o debate tem que ser levado. Esquecer essa história de trans e colocar no termo igualdade na competição. Igualdade na competição. Veja bem, no mesmo gênero masculino, tem o peso galo e o peso pesado. Não significa que um é melhor ou pior. São categorias diferentes, campeões diferentes, né? Talvez até surja aí uma disputa trans, sei lá, mas o debate aí é sobre igualdade de condições no esporte. E isso é muito claro. O mestre Augusto pediu a palavra. Só para completar, imagine se o comentário sobre boxe me lembrou. Imagine se o Muhammad Ali, no auge, começa a descobrir que a porção feminina é muito grande, se sente mulher, aí resolve esse problema da taxa de que falou a Ana e vai lutar boxe no feminino. Aí eu queria ver, né?